Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos para iniciarmos a nossa live de estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, compartilhem este link para que outras pessoas possam também ouvir a Palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia e rogando que a sua presença vá conosco esta noite. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos mais uma vez em Teu nome para adorar a Deus e estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Espírito Santo de Deus fale conosco esta noite. Dirige os nossos passos, abençoe os nossos irmãos que nos ouvem neste momento. Abra o entendimento de cada um, meu Senhor, para compreenderem o ensino da Palavra de Deus. Recebe o nosso culto, Pai, a adoração que a Ti nós apresentamos. Nós bendizemos ao Senhor de todo o nosso coração. Te louvamos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 200, o bondoso amigo. Você que está na sua casa, abra sua harpa, hino 200, e louve a Deus junto conosco. Eu faço, Senhor. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Teus amigos se desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir a irmã Fernanda
louvar ao Senhor com um hino e logo a seguir estaremos estudando a nossa lição de número 1 da Escola Dominical, que tem como título O Livro de Jó. A irmã Fernanda vai estar louvando ao Senhor. Seus irmãos que estão, Senhor. Amém.
Graças a Deus, meus irmãos, quero cumprimentar os irmãos que nos assistem, a irmã Márcia Serra, que nos saúda aqui, Deus abençoe. E nós vamos iniciar nesta noite mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a lição número 1, que tem como título o livro de Jó. O nosso texto áureo está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que nos diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 16. E ainda Ezequiel 14, 19 e 20. Tiago 5, 11. Segunda a Timóteo 3, 16, diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, nós, a partir de hoje, com a graça do Senhor, estamos iniciando mais um trimestre de estudos em nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2020, nós vamos estudar um tema, chamado trimestre bíblico, ou seja, vamos estudar um livro da Bíblia, que é o livro de Jó. O livro de Jó, ele está entre os livros poéticos da Bíblia. E o tema do nosso trimestre será a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esta lição desse trimestre, ela estava sendo preparada para estudarmos no terceiro trimestre de 2020. E por conta da pandemia, não foi possível ela ser concluída a tempo. Por isso, nós estudamos na nossa escola dominical uma lição que fora estudada em 1993, comentada pelo saudoso missionário Eurico Bergstein. E agora, no quarto trimestre, está sendo lançada essa lição. E por conta disso, nas revistas, as datas vão estar erradas. Os irmãos que já adquiriram a revista devem ter percebido, elas estão com as datas do terceiro trimestre, mas na verdade é o quarto trimestre. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, comentarista de lições bíblicas da CPAD, membro da Comissão de Apologética da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Durante este trimestre, esse quarto trimestre, estudando
a história do patriarca Jó, nós também veremos os discursos dos seus, entre aspas, amigos, e vamos ver também as perguntas de Deus a Jó e as respostas, e vamos com isso nos aprofundar em algumas questões filosóficas e teológicas, como por exemplo, por que sofre o justo? Se Deus é justo e amoroso, por que ele permite que um justo sofra? Somente os pecadores sofrem? Se alguém está sofrendo, isto é uma punição de Deus pelos seus pecados? Os justos não passam por tribulações e dificuldades? Todos os justos, todos os sofrimentos são correções divinas? Vocês percebem que são temas, indagações muito importantes e atuais que estão presentes nos discursos atuais, não apenas nos meios teológicos, mas também filosóficos. E a lição de número 1, ela fala sobre o livro de Jó. Nós vamos fazer uma introdução ao livro de Jó. Nós vamos ver nesta lição um panorama do livro de Jó. Estudaremos as questões de autoria do livro, data da redação, as características literárias, o propósito do livro, os personagens, os discursos dos amigos de Jó, os discursos de Jó, as perguntas de Deus para as principais questões existenciais. Agora, é muito importante, meus irmãos, que o leitor da Bíblia, ao ler o livro de Jó, ele saiba interpretá-lo corretamente, situando-o no seu devido contexto e também considerando que os amigos de Jó, eles tinham uma visão distorcida sobre Deus. E o próprio Jó também, no contexto da época, ele mesmo no final do livro, ele diz, eu te conhecia, falando para Deus, apenas de ouvir falar. Então, como naquela época não existia ainda a Bíblia, o conhecimento de Deus, sobre Deus era muito limitado, então muitas coisas que a gente vê neste livro, retrata, na verdade, a opinião destas pessoas. É importante que a gente tenha isso em mente. Então, eles tinham uma visão equivocada sobre Deus. O próprio Deus, no final do livro, ele diz o seguinte, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, que era um dos amigos de Jó, o primeiro a falar. Deus disse para ele, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, tanto Elifaz como Bildade, Zofá e Eliú, eles tinham um conhecimento distorcido a respeito de Deus. Muitas coisas que eles falaram não refletem a realidade sobre Deus. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos situá-la no seu contexto. Precisamos saber quem está falando aqui. O ponto 1 da nossa lição fala sobre a autoria, local e data da redação do livro de Jó. Quando nós falamos do livro de Jó, ele tem sido alvo de muitas polêmicas. A primeira delas é que muitas pessoas dizem que o livro de Jó que Jó não foi um personagem real, mas teria sido apenas uma ficção. Porém, além do livro de Jó contar a história dele, citando nome de pessoas, lugares que realmente existiram, fatos, povos, como os sabeus e os caldeus, há também citações em outras partes da Bíblia, mencionando Jó como uma pessoa real. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 15, que nós lemos aí na leitura bíblica em classe, diz que o Senhor dizendo que ainda que ele enviasse um julgamento sobre uma cidade, e nesta cidade estivessem no meio dela Daniel, Jó e Noé, homens justos, eles salvariam pela sua justiça apenas a própria vida. Então note que
o próprio Deus se refere a Jó como uma pessoa real e não como um personagem de ficção. Também, Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, ele fala sobre a paciência ou a perseverança de Jó, se referindo a Jó como uma pessoa real, uma pessoa que realmente existiu. Então, essa polêmica de que o livro de Jó é apenas uma história fictícia não é verdade. Jó foi uma pessoa que realmente existiu. Quem escreveu o livro de Jó? O livro de Jó, ele é um dos poucos na Bíblia que não consta o nome do autor e não consta sequer evidências de quem o escrevera. Muitos livros na Bíblia não têm o nome do autor, mas eles são citados em outros livros, ou no próprio livro, dando-nos a entender quem escreveu. Mas o livro de Jó não tem não diz lá que foi Jó que escreveu, não é uma epístola, não tem nenhuma menção ao autor. Porém, a tradição judaica e alguns estudiosos da Bíblia atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés. Para isso, eles consideram algumas palavras usadas no livro de Jó que também estão presentes no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então, a linguagem é similar à linguagem do Gênesis. E também eles consideram o fato da terra de Jó, Uz, ela ficar na região de Midian, lá no deserto da Arábia. E essa região de Midian é onde viveu o sogro de Moisés e onde Moisés viveu também por 40 anos. Alguns chegam a dizer que o sogro de Moisés seria descendente de Jó. Mas isso são apenas especulações, nós não temos registros históricos que confirmem isso. Porém, é possível que Moisés tenha de fato escrito o livro de Jó. Outros ainda atribuem a autoria do livro de Jó a Salomão ou a algum dos sábios que constam no livro de Provérbios, como o rei Lemuel e outros aí que foram sábios da época. Então, nós não sabemos ao certo quem escreveu. E também há alguns que dizem que o próprio Jó teria escrito esse livro. Então, também é possível que isso tenha acontecido. Sobre a pessoa de Jó, esta lição não nos traz muitas informações, até porque nós não temos muita informação sobre a pessoa de Jó. Mas sabemos apenas o seu nome. O nome Jó, ele é a transliteração de uma palavra hebraica, Iob, que significa perseguido ou odiado. Nós não temos nenhuma informação sobre Jó, sobre a pessoa dele, ou sobre a sua ascendência, sobre os seus ancestrais. O livro não diz de quem ele era filho, de qual família ele era, de qual povo ele era, de qual etnia. Então, nós não temos essas informações. Porém, alguns estudiosos afirmam que Jó poderia ser descendente de Naor, que é irmão de Abraão, que seria o pai de Betuel e também o avô de Rebeca, a esposa de Isaac. Por quê? Eles baseiam-se no fato de que no livro de Jó há pelo menos 30 referências ao título divino Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso. E o nome Deus Todo-Poderoso, ele era usado pelos patriarcas no tempo de Abraão. Deus se revelou a Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Então, com base nisso, alguns estudiosos afirmam que Jó seria descendente de Naor, irmão de Abraão. Então, é possível que isso seja verdade, mas, repito, nós não temos evidências bíblicas para afirmar isso. O livro de Jó, ele traz apenas alguma informação sobre Jó, sobre a terra que ele viveu, dizendo que ele era da terra de Uz, e que era maior do que todos do Oriente. Então, nós sabemos que ele era da terra de Uz, uma terra, como já falei, que os
Estudiosos da Bíblia dizem que essa terra ficava na região de Midian, no deserto da Arábia, e apenas isso. Porém, nós temos, como eu falei, os registros de Ezequiel e Tiago, destacando a justiça de Jó e a sua paciência ou perseverança. A terra de Jó é chamada de Uz, e segundo a introdução do livro de Jó, na Bíblia de Estudo, palavra-chave da CPAD, essa região ficava próxima a Midian, onde vivia o sogro de Moisés. É uma Bíblia muito boa, essa Bíblia da CPAD, Bíblia de Estudo, palavra-chave. Ela traz muitas informações, inclusive sobre a etimologia de alguns termos bíblicos, para a gente compreender melhor. Nós que não falamos os idiomas originais da Bíblia, esta Bíblia nos ajuda muito a entender. A época em que Jó viveu. Quando Jó viveu na terra? Também nós não temos essa informação diretamente no livro de Jó. Não diz lá, por exemplo, como outros livros, no ano do rei tal, no século tal. Ele não traz ali nenhum registro histórico para que nós possamos situar Jó na história da humanidade. Por exemplo, Abraão, a gente sabe que ele viveu por volta do ano 2000 a.C. Os acontecimentos que aconteceram na época de Abraão, é possível a gente situar isso na história. Porém, no livro de Jó, ele relata alguns costumes que são os mesmos do período patriarcal, que vai entre 2000 e 1800 a.C. Por exemplo, não há no livro de Jó nenhuma referência à lei mosaica ou ao sacerdócio levítico. Então isso leva-nos a crer que ele viveu antes da lei. Também no livro de Jó há referências a ele oferecendo sacrifício pelos seus filhos. E esta prática, ela era usual no tempo de Abraão. Abraão, por exemplo, oferecia sacrifícios. Jacó oferecia sacrifícios. Melquisedeque, rei de Salém, oferecia sacrifícios. Então, naquela época era comum o patriarca da família, o chefe da família, ser o sacerdote da família. Não existia o sacerdócio levítico ainda. E há também outro fato interessante no livro de Jó, que é as suas filhas sendo co-herdeiras junto com os filhos. E isso não era permitido na lei mosaica. Então, isso também nos leva a crer que ele viveu durante o período patriarcal. E ainda um outro fator importante é o tempo de vida de Jó, a longevidade dele. Ele viveu 140 anos, e essa era a idade média que os patriarcas viveram. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, José viveu 110 anos, Moisés viveu 120 anos. Então era essa média de vida que se vivia na época dos patriarcas. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito mais. Noé, por exemplo, viveu mais de 900 anos. Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, viveu 969 anos. Mas depois do dilúvio, essa longevidade foi caindo até que chegou uma média de 110 anos, depois foi caindo para 70 anos. Então, esses fatores, esse conjunto de fatores, nos leva a crer que a época de Jó foi na época dos patriarcas, por volta de 2000 a 1800 a.C. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó apresenta uma estrutura interessante, é uma estrutura literária formada de prosa, poesia e prosa. E também o uso bastante de metáforas e paralelismos. O que é isso? Prosa, irmãos, é uma forma literária de comunicação de um discurso direto através de parágrafos. Quando a gente escreve, por exemplo, uma redação com parágrafos, isso é uma prosa. E quando a gente escreve em poesia, a gente escreve em forma de versos que juntos formam estrofes. Então, isso é a forma poética. Poesia e prosa
ou prosa e poesia. Conforme eu expliquei aí, o livro de Jó apresenta 3 partes principais. Ele apresenta primeiro a prosa, na introdução, no prólogo do livro, apresenta depois, nos discursos dos amigos de Jó e do próprio Jó, a poesia, e na conclusão do livro, no epílogo, os textos estão compilados em forma de prosa, e no meio intermediário está a poesia. Como está organizado o livro de Jó? Ele está dividido da seguinte forma: no prólogo, ou na introdução do livro, temos aí a apresentação de Jó. Lá diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Fala da sua integridade, justiça, seriedade, um homem que se desviava do mal, e consta também lá a forma que ele vivia com a sua família. Seus filhos faziam banquetes e ele ia lá na casa, ia lá, intercedia pelos seus filhos, oferecia sacrifícios. Depois, ainda no prólogo, nós temos uma reunião entre os filhos de Deus. Subentende-se que essa reunião teria sido no céu. Os anjos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e veio entre eles Satanás e fez acusações a Jó. Deus propôs um desafio ao diabo. O diabo atacou a Jó, atacou primeiro os seus bens, depois a sua saúde, os seus bens, a sua família, a sua saúde. Depois nós vemos ainda no prólogo a reação negativa da sua esposa, naquela frase conhecida que diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a este Deus e morre. E também depois vemos no prólogo a visita dos amigos de Jó. Amigos eu sempre vou colocar entre aspas, porque quem tem amigos como aqueles não precisa de inimigos. Jó estava no auge da calamidade, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu os seus bens. A sua esposa o desprezou, mandando que ele abandonasse a Deus e morresse. E aí chegam os amigos, ficaram uma semana sem conseguir falar nada, diante do sofrimento terrível de Jó. E depois começaram a acusá-lo de ter pecado, uma série de coisas que nós vamos ver mais adiante. A segunda parte do livro de Jó é formada pelos diálogos entre Jó e os seus amigos. Nesses diálogos há inicialmente um clamor de desespero por parte de Jó. Ele amaldiçoa o seu nascimento e faz um lamento sobre a situação terrível em que ele foi acometido. Depois temos os 3 discursos de Elifaz, Bildade e Zofar. Temos aí as réplicas de Jó. Temos também os discursos do jovem Eliú. E por último nós temos os questionamentos de Deus a Jó. Então isso aí é a parte intermediária do livro de Jó. Por último, no livro de Jó nós temos o epílogo, que é a conclusão do livro. Neste epílogo nós temos no capítulo 42 a humilhação de Jó perante Deus. Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que te responderia eu? Então ele falou: eu me humilho, me abomino no pó e na cinza. E depois disso Jó foi orar pelos seus amigos e Deus lhe restaurou a sua situação. Deus deu a ele em dobro tudo o que antes ele possuía. Então aí está a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó também tem uma característica importante, que é a abundância de figuras de linguagens. Neste livro nós encontramos várias figuras de linguagem para fortalecer as ideias expressadas, como por exemplo a nuvem, o vento, a sombra, para se referir à brevidade da vida. É importante, irmãos, que em um livro como o de Jó, nós nos atentemos para isso, para não interpretar tudo literalmente. Porque num texto poético, se você interpretar tudo literalmente, você acaba distorcendo o texto. Porque na poesia é comum haver as metáforas, haver, por exemplo, as hipérboles. Uma metáfora é quando você usa uma palavra por outra,
pela relação de semelhança que há entre ambas. E uma hipérbole, por exemplo, é quando você usa um termo de forma exagerada para dar maior ênfase àquilo que você está dizendo. Como, por exemplo, você fala, chorei rios de lágrimas. Evidentemente, ninguém chora rios de lágrimas. Mas é uma hipérbole para você dizer que chorou bastante. Você chega para alguém e diz, fulano está sujo igual um porco. Não chega tanto, mas é uma forma de você expressar com maior ênfase aquele texto. Por exemplo, Jesus, certa vez, ele disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E a gente sabe que é impossível um camelo, animal de grande porte, passar no fundo de uma agulha. É impossível. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, é muito difícil. É impossível um rico ser salvo. Mas ele mesmo diz depois, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, as figuras de linguagem, elas servem para isso. Servem para dar mais ênfase àquilo que nós estamos dizendo. A metáfora, uma comparação, uma palavra por outra, no sentido de a gente fortalecer a ideia através da comparação. Tem a metonímia também, que você usa uma palavra por outra, pela relação que há entre elas. Por exemplo, quando você fala assim, eu clamei ao céu, na verdade você não clamou ao céu, você clamou a Deus, ao Deus do céu. Então você usa aí, no caso, Deus, o céu, para se referir a Deus. Quando você diz assim, eu li Carlos Drummond de Andrade, na verdade você não leu Carlos Drummond de Andrade, você leu o livro de Carlos Drummond de Andrade. Então aí você substitui o autor, a obra pelo autor. Então isso é uma figura de linguagem chamada metonímia. Existe também a parábola, que é uma outra figura de linguagem, que é uma narrativa alegórica, onde você conta uma história para, através desta história, você extrair lições, facilitar o entendimento. Entenderam? Então, meus irmãos, o livro de Jó ele é abundante em figuras de linguagem. E na poesia do livro de Jó, ele traz o estilo da poesia hebraica. A poesia hebraica constituía-se de paralelismo. O que é o paralelismo? É a rima de ideias, seja por sinônimos ou por antônimos, por contrastes. O livro de Provérbios, por exemplo, e o de Eclesiastes, é muito rico nesse tipo de poesia, através do paralelismo. A nossa poesia, para vocês terem uma ideia, ela rima os sons das últimas sílabas dos versos. Então é diferente. Quando a gente faz uma poesia na língua portuguesa, a nossa cultura aqui é rimar os versos, os sons. Mas lá em Israel não, eles rimavam, por exemplo, as ideias. Quando você lê um versículo de Provérbios, tem lá, num verso, uma palavra, e no verso seguinte, na frase seguinte, tem outra palavra, ou sinônima, ou um contraste. Entenderam? Então isso era a natureza da poesia hebraica, consistente em figuras de linguagem e também no paralelismo. Agora vamos ver no ponto 3 a natureza e a mensagem do livro de Jó. Isso aqui é muito importante. O ponto principal do livro de Jó é o sofrimento de um justo inocente e como Jó reage diante dessa situação. Nós encontramos no livro de Jó, pelo menos, 3 perguntas de natureza teológica e também filosóficas. Essas perguntas são questionamentos que as pessoas fazem hoje, no dia a dia, também nos meios acadêmicos, nas universidades, nos cursos teológicos. Então, há 3 perguntas importantes aqui que constam no livro de Jó. Por exemplo, por que os justos sofrem? Essa pergunta ela continua sendo discutida e há muitas teorias equivocadas sobre elas. O primeiro equívoco em relação a esta pergunta,
que eu quero destacar aqui é a opinião dos adeptos da teologia da prosperidade. O pessoal dessa teologia da prosperidade, eles, quando você pergunta assim, por que os justos sofrem? Eles dizem, não, os justos não sofrem, não. Tem uma igreja aí, eu não costumo chamar de igreja, uma religião, que eles dizem assim, pare de sofrer, venha para a nossa igreja. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, irmãos, eles preferem negar esta realidade, dizendo que um justo não pode sofrer. Para isso, se alguém sofre, eles dizem que ou a pessoa está em pecado e por isso está sofrendo, ou a pessoa não tem fé o suficiente para sair do sofrimento. Segundo eles dizem, a pessoa que está no sofrimento deveria exigir ou determinar que o sofrimento cesse. Porém, meus irmãos, voltando à realidade, isso é uma afronta aos servos de Deus que estão sofrendo. Eu conheço e conheci já muitos servos de Deus, fiéis ao Senhor, homens e mulheres de oração, que passaram por muitos dissabores na vida. Alguns que passaram anos doentes, que já oraram e o Senhor curou muitas pessoas. Então, como é que nós vamos dizer que essas pessoas não têm fé? O próprio Jó é um exemplo disso. Então, a primeira pergunta é por que os justos sofrem? Os adeptos da teologia da prosperidade vão dizer, não, o justo não sofre. Só sofrem os pecadores e aqueles que não têm fé. Mas isso não é verdade. A segunda opinião equivocada sobre essa pergunta, a segunda resposta, é a dos ateus. Os ateus questionam a existência de Deus, a sua soberania e a sua bondade. Por quê? Eles dizem que se Deus existe, se Deus é soberano e bom, então não poderia deixar um justo sofrer. Porém, eles não compreendem, primeiro, que o sofrimento humano não é culpa de Deus. O homem sofre porque lá no princípio o homem escolheu se afastar de Deus. Deus criou o homem para viver no paraíso. Deus criou o homem para não sofrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus criou o homem para não sentir dores. Vivia em perfeita harmonia, até o dia em que resolveu se rebelar contra Deus. Então o sofrimento, ele é uma consequência do pecado. Não é uma ação de Deus para que o homem peque, para que o homem sofra. Por outro lado, o sofrimento também, Deus respeita o livre-arbítrio. E ele concedeu ao homem o livre-arbítrio. Mas ele promete que um dia todo sofrimento irá cessar. Quando a gente lê o Apocalipse, João diz, eu vi a cidade santa. E ali não haverá mais pranto, dor, não haverá mais morte. Então, Deus não promete a ninguém o fim do sofrimento nesta terra. Se alguém prometer isso para você, esse alguém está, na verdade, distorcendo as palavras bíblicas. Não há na Bíblia nenhuma promessa de vida boa aqui na terra. Jesus nunca disse assim, venham, sigam-me, e eu lhes darei vida boa na terra. Eu vou fazer vocês prosperarem, vocês me seguindo, seus problemas acabaram, como diz a propaganda da Polishop. Você não vê isso nas palavras de Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos, o que ele diz? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Depois ele diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz ali representa renúncia ao eu, renúncia à própria vida. Isso é cruz. Cruz é você renunciar às suas próprias vontades, tomar a cruz, o sofrimento de cada dia e seguir a Jesus. No Evangelho de João, Jesus disse, vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos irão matar vocês, irão torturar, vocês vão sofrer, vão ser perseguidos. Depois ele diz no capítulo 16, no versículo 33, no mundo, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também, falando sobre a sua vida cristã, ele diz, quantas perseguições eu tenho sofrido por amor ao Evangelho, por causa do nome do Senhor. Ele diz certa vez, 5 vezes,
eu fui açoitado pelos judeus, com uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes ele tomou 39 açoites. Não é brincadeira, irmãos. Então a vida do cristão nessa terra, ela nunca estará isenta de sofrimento. E não há nada de culpa em Deus nisso, porque Deus nunca prometeu isso. Agora, Deus nos prometeu uma vida eterna, com total ausência de sofrimento e com uma alegria indizível, uma alegria que neste mundo não existe. E isso é o que Deus nos prometeu. Em terceiro lugar, tem uma resposta também equivocada para esta pergunta: por que sofrem os justos? É a resposta dos calvinistas. O que eles dizem? Os calvinistas são uma vertente protestante, evangélica, que seguem o pensamento de João Calvino. Eles afirmam que tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus. Para os calvinistas, eles não veem, por exemplo, diferença entre permissão de Deus e vontade de Deus. Então eles entendem que tudo o que acontece no mundo foi Deus que determinou antecipadamente. Eu não creio nisso, irmãos. Se você parar para pensar no absurdo que isso significa, é o seguinte: vamos imaginar aqui que alguém foi assassinado por um ladrão. Pai de família, ele estava passando lá, não fez nada de errado, foi assassinado, torturado e morto. Para um calvinista, foi Deus que determinou aquilo. Deus queria que aquilo acontecesse. Eu não creio nisso. Nós cremos assim, que existe a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou que acontecesse, e existe também a permissão de Deus, coisas que Deus não gostaria que acontecesse, mas respeitando o livre-arbítrio que ele deu ao próprio homem, ele permite que acontecesse. Claro que Deus tem controle sobre todas as coisas, e um dia tudo isso vai ter fim. Aí alguém diz assim: por que Deus então não destrói o ímpio? A própria Bíblia diz isso: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que Deus não destrói todos os ímpios? Porque ele é misericordioso e ele espera que o ímpio se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. O homem pode ser mau como for, Deus tem prazer em salvá-lo. Deus espera que ele se arrependa. Deus continua investindo nele. A segunda pergunta que nós vemos no livro de Jó é o seguinte: existe bondade desinteressada? É uma pergunta. Jó, o diabo, ele chegou diante de Deus, na sua teoria, ele acusava que não existe bondade desinteressada. Na opinião de Satanás, uma pessoa serve a Deus somente por interesse. Deus falou assim: de onde você vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus falou: por acaso você observou o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E aí Satanás, de forma equivocada, de forma maldosa, ele insinuou que Jó era fiel a Deus por interesse. Ele faz a seguinte pergunta: porventura Jó teme a Deus debalde ou em vão? O Senhor abençoou ele, o Senhor deu tudo que ele tem, a família dele está prosperando na terra. Então, em outras palavras, é por isso que ele é fiel. Mas Satanás estava enganado, irmãos, porque Jó era fiel a Deus não por interesse, mas por amá-lo. Infelizmente, há algumas pessoas dessa forma, que temem a Deus de forma interesseira. Tem muitas pessoas que, se Deus o contrariar, eles abandonam a Deus imediatamente. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que na primeira luta ele começa a murmurar. Aliás, o povo de Israel era assim. Deus fez muitos milagres em Israel.
Deus tirou Israel da escravidão do Egito. Eles passaram 400 anos no Egito, sendo escravos, sendo açoitados, sendo humilhados, trabalhando sob açoites de forma terrível. Quem nunca passou por escravidão não tem a menor ideia do que seja. A gente lê nos livros de história o que é a escravidão. É uma forma difícil, mas nós nunca experimentamos pessoalmente. Mas Israel experimentou a escravidão. Não era fácil. E aí Deus libertou Israel do Egito com muitos milagres, as 10 pragas que os irmãos conhecem. Mas quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, na primeira luta eles disseram, quem dera morrer no Egito. Por que Moisés não deixou a gente morrer lá? Será que lá não tinha sepulcro? Vai trazer a gente para morrer nesse deserto? Não é fácil. E aí depois Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram, foi um milagre, aquela maravilha. Miriam cantou do outro lado, andaram um pouquinho, aí cadê a água? A água acabou. Só tem um poço ali, um poço de Mara, mas as águas são salgadas, são amargas, não dá para beber. De novo eles disseram, para que você, Moisés, nos trouxe, nos tirou do Egito, para nos matar de sede nesse deserto? Então, irmãos, tem muita gente que é crente só enquanto Deus lhe der alguma coisa. Se Deus tirou alguma coisa, ele já não vou mais para a igreja. Se o pastor tirar ele do cargo, ele já não quer ir para a igreja mais. Tem muita gente assim. Mas quem é crente de verdade, irmãos, ele diz igual Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então essa é a pergunta que o diabo, é o questionamento que o diabo faz e que muitas pessoas fazem. É a pergunta, existe bondade desinteressada? Na opinião de Satanás, toda religiosidade está baseada na barganha, ou seja, se Deus conceder benefícios, a pessoa é fiel. Caso contrário, a pessoa abandona a Deus, blasfema. E, meus irmãos, uma pessoa que se diz cristã e barganha com Deus, ela ainda não conheceu o Evangelho. Ela ainda não conheceu a Deus. Porque isso é semelhante, irmãos, a eu ser casado com a minha esposa e fazer barganha com ela. Sabe como é a barganha? É o seguinte, se você não fizer isso, eu te largo. Você já pensou o marido falar isso para a esposa? Escuta, se eu chegar em casa hoje e não tiver comida, eu te largo. Ou a mulher falar para o esposo assim, se você não me der 100 reais no próximo sábado, as suas malas vão estar na porta. Isso é barganha. Então, a pessoa não está com o marido, não casou, não vive com ele porque o ama, mas porque ele dá alguma coisa. É o casamento por conveniência. Sabe aquelas mulheres jovens e bonitas que casam com idosos, ricos? Claro, elas dizem que é por amor, mas será que é? Tem muitas por aí. Ricos, o marido rico, grande empresário, milionário, e ele casa com uma moça linda que tem idade de ser neta dele. Por quê? Por conta do dinheiro. E aí a pergunta que a gente faz, mas e se esse idoso ficasse pobre? Da noite para o dia, de repente, vem um problema lá na Bolsa de Valores, ele perde tudo. Ela continuaria com ele? Se ela continuar, então o amor era verdadeiro. Mas se ela disser, olha, estou indo para outra, então não era amor, era barganha. Então é assim que muita gente trata Deus. Muita gente está com Deus, entre aspas, pensando no que Deus pode conceder. Mas eu digo para você o seguinte, quem serve a Deus por interesse, irá servir a outro Deus se a oferta for maior. Guarde isso. Quem serve a Deus por interesse, irá servir a outros deuses se a oferta for maior. Ou seja, Deus lhe deu um carro nacional. Se o diabo oferecer um carro importado, ele abandona Deus. Deus ofereceu a cura. Se outra pessoa oferecer também, além da cura, a riqueza, ele também vai. E é por isso que muitas pessoas seguem outras religiões terríveis que não tem nada a ver com Deus, por promessas de prosperidade.
buscando prosperidade, barganhando. Existem pessoas que fazem trabalhos para outros morrerem. Existem pessoas que fazem, por exemplo, pactos com o diabo para entregar sua alma e em troca ter riquezas. Então, quem faz barganha em nome da religião, irmãos, não é fiel coisa nenhuma. Quem faz barganha não ama, porque quem ama se doa, não está atrás de doação. Se você ama alguém, você jamais vai estar interessado nos bens desta pessoa. Então, se você ama a Deus, você quer estar perto dele. Você ama a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. É claro, é verdade que Deus tem muita coisa para nos dar. Sim, eu creio nisso. Eu creio que Deus pode curar. Mas é como diz o hino. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Você não deve questionar a Deus, irmãos, porque ele é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. A terceira pergunta que o livro de Jó nos leva é: pode o homem compreender Deus? Esse também é um questionamento muito antigo. Será que eu tenho condições de compreender a Deus? Não, eu não tenho, irmãos. Um dos atributos de Deus, um dos atributos exclusivos de Deus é a sua transcendência. Isso quer dizer que Deus ele é infinitamente superior às suas criaturas em todos os sentidos. Por mais que eu estude, eu só vou conseguir compreender alguma coisa de Deus até o ponto que ele me revelar. Toda vez que eu quiser compreender um pouco mais, Deus vai me confundir. O apóstolo Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas ou as tolas deste mundo para confundir as sábias, para que ninguém se orgulhe diante dele. Se você pensa que é alguma coisa diante de Deus, você não é nada. Deus, irmãos, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus fez um rei, um imperador de um grande império chamado Babilônia, o rei Nabucodonosor. Deus fez esse rei comer capim como bois, até que ele reconhecesse que Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande árvore, e Daniel deu a interpretação. Esse sonho se referia ao próprio Nabucodonosor. O rei sonhou que uma grande árvore, ela se erguia e as suas folhagens cresceram enormemente, e as aves do céu faziam ninhos nos seus galhos. Os animais se abrigavam debaixo das suas sombras. E, de repente, ouviu-se uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se de ti o reino. O rei Nabucodonosor, ele olhou para a grande Babilônia, no seu palácio, viu os jardins suspensos da Babilônia, que era uma maravilha, e ele pensou consigo: esta não é a Babilônia que eu construí para a minha glória, com o meu poder? Quando ele disse isso, aí ele ouviu essa voz do céu, que diz assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, de ti passou entre os homens, serás contado com os animais. As tuas unhas crescerão, sobre o teu corpo nascerão pelos, serás molhado com o orvalho do céu, e comerás ervas como os bois. Passarão sobre ti 7 tempos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E assim aconteceu com ele. O rei Nabucodonosor ficou louco, ficou no mato lá comendo erva como os bois. Então, quando o homem pensa que é grande, Deus dá um nó na cabeça dele e ele não entende mais nada.
Deus é infinitamente sábio. Aliás, ele é a fonte de toda a sabedoria. Os cientistas hoje, eles querem conhecer isso, aquilo, querem negar a existência de Deus. No livro de Jó, nós vamos encontrar 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41, somente de perguntas de Deus para Jó. Deus fez muitas perguntas para Jó sobre a natureza, e Jó não sabia o que responder. Muitas destas perguntas estão sem resposta até hoje. A ciência está ainda batendo cabeça, procurando respostas para aquelas perguntas. E algumas delas, a ciência já descobriu resposta, alguns milênios depois. Então, irmãos, a ciência, os cientistas arrogantes, pensam que sabem alguma coisa. Quando eles pensam que sabem alguma coisa, Deus traz uma coisa nova e eles ficam aí, sem saber do que se trata. Os cientistas, principalmente os da medicina, sempre acham que sabem muita coisa. Quando eles acham a cura para uma doença incurável, aí vem outra. Deus permite que venha outra. E eles não sabem nem sequer a vacina. Aliás, não sabem sequer a origem desta doença. Não sabem do que se trata, não conhecem ainda aquele vírus. E aí começam a estudar, de repente descobrem a vacina. Conseguem imunizar o corpo humano a respeito daquela vacina, mas não tem ainda o remédio. Quando eles descobrem o remédio, aí vem outra. E assim sucessivamente. Existem muitas coisas na natureza que o homem não tem a mínima ideia do que é. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos lá o profeta Isaías sendo usado por Deus. Ele diz que Deus, ele consegue colocar as águas dos oceanos na concha da sua mão, nessa parte aqui da mão. Você abre a mão assim, ó, tem aqui a concha, é como se Deus colocasse todas as águas aqui. Deus, irmãos, ele está acima de tudo e de todos, muito além da nossa compreensão. Deus existe fora do universo. Os panteístas acham que Deus e a sua criação se confundem, mas isso não é verdade. Deus está muito acima da sua criação. Ele criou o universo com leis para reger o universo. Mas ele pode alterar essas leis. Deus pode fazer isso. Deus determinou a chuva, mas ele também pode determinar o fim da chuva. Nos dias de Elias, por exemplo, Deus usou Elias para dizer assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não haverá chuva sobre a terra, a não ser quando eu disser, ou a não ser conforme a minha palavra. E não era a palavra de Elias, como muita gente pensa, era a palavra do Senhor que estava na boca de Elias. Então, irmãos, Deus pode fazer a chuva parar, Deus também pode fazer a chuva voltar. Através do mesmo Elias, ele falou para o Acabe: corre porque vai vir uma grande chuva aí. E só tinha uma pequena nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Não era sinal de chuva. Você vê uma pequena nuvenzinha no céu, calor tremendo, 3 anos e meio sem chover, você fala, corre que vai chover. Alguém vai dizer, você está louco. Mas Elias tinha a revelação de Deus. Então Deus, irmãos, ele faz chover, ele faz desaparecer a chuva. Deus fez chover durante 40 dias e 40 noites ininterruptos no dilúvio. Então Deus se revelou a Jó, depois de muitos discursos, muito falatório em vão dos amigos de Jó. E aí Deus falou assim, aonde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Me diga se você tem entendimento. Deus continuou falando, você pode pegar um jumento selvagem e colocar a seu serviço, porventura ele vai te obedecer? Você pode apanhar um crocodilo com um anzol? Porventura ele te será brando? Deus fez muitas perguntas a Jó sobre os animais, sobre as árvores, sobre os mares. E ali Deus revelou coisas nas suas perguntas interessantes que Jó não tinha a mínima ideia.
que séculos depois os cientistas descobriram. Então Deus, irmãos, ele é a fonte de todo conhecimento. Nunca queira dizer que você é expert em Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu sou doutor em divindade. Eu fico com dó desse tipo de coisa, irmãos. Porque vocês podem ser doutor em teologia, conhecer bastante a Bíblia, isso é importante. Mas ser doutor em divindade, será que você conhece tudo sobre Deus? O nosso conhecimento sobre nós mesmos é muito limitado. Nosso conhecimento sobre a natureza, por mais que estudemos, também é limitado. A gente olha para a imensidão do universo, a quantidade de estrelas é incalculável, irmãos. Mas diz a Bíblia que Deus chama cada uma pelo seu nome. A distância entre a terra e o céu ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece todos esses mistérios. Então a terceira pergunta, pode o homem compreender a Deus? Só até o ponto que ele revelar. Jó era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era fiel. Mas ele mesmo confessa, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó aprendeu com o sofrimento. Então, irmãos, esta lição, ela foi apenas uma introdução ao livro de Jó. Nós temos apenas aqui informações básicas sobre a autoria do livro de Jó, sobre a data da composição, a possível data da composição, o gênero literário do livro. Vimos um pouco aí sobre a pessoa de Jó, sobre a sua origem, a época em que ele viveu, a região onde Jó viveu e a estrutura e organização literária do livro de Jó. Nas próximas lições, nós iremos estudar em detalhes o drama de Jó, vamos estudar as acusações dos seus amigos e as respostas de Deus a Jó e também a sua restauração. Temos muito a aprender com este livro e eu quero convidar os irmãos para estarem conosco. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui neste canal estudando o tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós já estudamos o livro de Jó há alguns anos atrás com outro comentarista. Então tem sempre algo novo a aprender, principalmente nesses dias em que vivemos de teologia da prosperidade, de triunfalismo, pessoas que dizem que o justo não pode sofrer, que o justo não pode ficar doente e outras coisas mais. Então o livro de Jó, ele traz muito esclarecimento nesse sentido. Então é importante que os irmãos leiam as lições em casa e podem postar aqui no nosso canal as suas dúvidas. Se a gente não souber responder de imediato, nós vamos buscar as respostas. Claro que nós não sabemos tudo. Somos também alunos, nós estudamos a lição, nos preparamos para ministrar esta aula, mas não sabemos tudo, tem muita coisa que a gente não sabe. Se a gente não souber, temos a humildade de falar que não sabemos e vamos buscar as respostas. O importante é nós aprendermos, tanto eu quanto vocês. Então nós vamos, durante este trimestre, estudar o livro de Jó na íntegra, estudar vários temas a respeito da fragilidade humana e da soberania divina. Vamos conhecer o sofrimento e a restauração do patriarca Jó. Vamos ver os discursos dos seus amigos, cada um deles, as acusações que eles fizeram a Jó. Vamos ver que muitos pregadores, de forma insensata e também de forma agressiva, eles pregam hoje em dia algumas coisas que são, na verdade, o discurso dos amigos de Jó, influenciados por essa teologia da prosperidade, pela confissão positiva e pelo determinismo. Tem muita gente pregando por aí que o justo não sofre. A minha esposa, durante algum tempo atrás, ela passou por um período de enfermidade e a gente não descobria o que era. Era uma anemia profunda. Passava nos médicos, um médico passava um remédio, a gente comprava remédios caros e não resolvia.
aí passava em outro médico, então ninguém descobria a causa daquela anemia. E ela ia piorando dia após dia, e o cabelo caindo, emagrecendo, uma coisa terrível, uma luta tremenda. E a gente não conseguia descobrir o que era aquele problema. Mas algumas pessoas que iam nos visitar, crentes, o que acontece? Faziam perguntas do tipo: irmã, será que você não tem nada do que se arrepender, não? Será que não tem nenhum problema aí de pecado, essas coisas? Então, irmãos, isso soa agressivo para quem está doente. Você já pensou? Você está doente na sua casa e alguém, ao invés de orar por você e trazer uma palavra de conforto, de ânimo, perguntar se você não está em pecado? Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Jó lá, cheio de chagas desde a cabeça até o pé, e aí chegam os amigos acusando Jó de pecado. Jó apelava para a sua consciência e não se lembrava de nada. Não é que Jó não tinha pecado, mas ele não lembrava de ter feito nenhuma maldade. E ele falava assim: o Senhor me julgue então, se é esse o problema. Então, irmãos, é insensível esse tipo de coisa. E tem muita gente, infelizmente, com teorias equivocadas sobre o sofrimento do justo. Então eu convido vocês a não perder nenhuma lição, a nos acompanhar nesta maratona de estudos no livro de Jó. Você que ainda não tem a revista, acessem o site estudantesdabiblia.com.br. Eu até mandei o link para os irmãos no nosso grupo. Estudantesdabiblia.com.br. Lá esses irmãos, eles publicam toda segunda-feira a lição da semana, o texto da lição. Então, enquanto você não compra a sua revista, você pode acessar o texto lá e estudar a sua lição. É muito importante estudar, para que vocês não cheguem na aula sem saber do que eu estou falando. Então, é importante estudar. Hoje nós estudamos a lição de número 1, que é uma introdução, uma visão panorâmica do livro de Jó. Eu já li todo o livro de Jó e recomendo que os irmãos também leiam. São 42 capítulos. E a leitura da Bíblia faz muito bem. O crente, ele deve, na verdade, ler a Bíblia inteira. Mas é importante, quando a gente está no trimestre bíblico, estudando um livro da Bíblia, que a gente leia todo o livro para entender o contexto geral. Você que tem uma Bíblia de estudo, você pode também ler a introdução ao livro. Isso vai te ajudar muito a entender os pormenores do livro. E ler a lição em casa, pesquisar, ver as palavras que você não entendeu, buscar o significado no dicionário e assim sucessivamente. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero cumprimentar aqui os irmãos que estão nos assistindo. Como já falei, a irmã Márcia Serra, a irmã Alzira Blasque, o irmão Celso Pequinha Oliveira, a irmã Olinda Dias, a irmã Jane, do pastor Dinei, a irmã Olinda também já falei. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos que nos assistiram. Compartilhem esta live para que outras pessoas também possam nos acompanhar. É importante isso, irmãos. Assistir e também compartilhar. Porque quando a gente compartilha, você alcança os seus amigos com o estudo da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. No próximo domingo nós teremos o nosso culto às 19 horas na rua João Antônio Boni, número 650, aqui em São Carlos, São Paulo. Eu convido também vocês que podem estarem conosco presencialmente, adorando a Deus e buscando ao Senhor. Nós vamos nesse instante fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse trabalho, louvando o seu nome por tudo que ele tem feito por nós. Deus é bom o tempo todo. Tudo o que Deus faz é bom. E tudo o que nós passarmos, irmãos, se nós estivermos na presença de Deus, não se preocupe, não se desespere. Confia no Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio que tive de mais uma vez falar da tua palavra, expor
a tua palavra ao povo. Abençoe, meu Deus, cada um dos que nos assistiram esta noite, que eles possam, Senhor, guardar esta palavra no seu coração. Abençoe também as próximas aulas, Senhor, nos dê graça e sabedoria para expor, meu Senhor, a verdade de Deus para o mundo. Abençoe a nossa igreja, abençoe o pastor Gessé, a sua família, todos os irmãos e irmãs que congregam conosco. Guarde a cada um, meu Senhor, nos dê um fim de semana abençoado. Abençoe o nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza, a sua família, toda a igreja aqui em São Carlos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, estenda a sua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.